E aí, candidato? E aí, candidata? Como estão os estudos? Fazendo muito teste, fazendo muitas questões de prova, trabalhando com Windows, fazendo aí o que o professor pediu, treinando, né? Olha, quanto mais você tiver habilidade aí com o seu computador, quanto mais você usar o seu computador, o Inquitab, o Inquimais para aumentar o zoom, o Incrimenos, o PEC, o chacoalhar a janela. Quanto mais você usar isso, mais preparado você vai estar para a prova. Informática passa muito pela ideia da praticidade, do lado prático, do lado operacional. Executar, sistema operacional, executar, operacionalidade. Nós estamos falando dessa janela aí. Eu queria que você desse uma olhada do lado aí e visse, ok, na tela do seu computador, como é importante você ter aí a janela aí do modo de exibição, né? Modo de exibição de uma janela. Então, você tem aí todos os elementos para você navegar através do Windows Explorer. Vou dar um reforço aqui para você, hein? Vou dar um reforço. Internet Explorer serve para você navegar na internet. O Windows Explorer serve para você navegar na sua máquina. Não pode esquecer disso. Não pode esquecer disso. Pessoal, dá uma olhada agora nesse botão que existe. Nesse botão que existe. Eu vou voltar um pouquinho e vou pintar aqui. Eu acho que esse recurso você vê. Eu vou pintar aqui um botão para você. Cadê? Aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Esse botão aqui, pessoal, é justamente esse botão que aqui você está vendo com maior detalhe, né? Então, ó, para fazer tipos de alteração, use esse botão. Quando você clica nesse botão que está dentro do quadro com texto, você vê exatamente aquela janelinha à sua direita aí, que é onde a Microsoft, através de um elemento chamado, segura essa aí, controle deslizante, permite você mudar os modos de exibição dos seus arquivos. Quando você segura com o ponteiro do mouse esse controle deslizante, e o nome já diz tudo, você vai deslizar para cima e para baixo, os seus aplicativos que estão na janela, os seus ícones, os seus programas, eles vão mudar a forma. Vai ficar ícone grande, extra grande, vai ficar lado a lado, vai ficar detalhe. Agora, isso você consegue vendo aí, fazendo aí, treinando, se você tiver com Windows 7, ok? Cuidado também, pessoal, cuidado também com o gerenciador de tarefas do Windows. O gerenciador de tarefas serve para diversas funcionalidades. Uma delas, que eu gosto muito, é quando o seu computador fica lento. Quando o seu computador fica lento, pessoal, se você ativar o gerenciador de tarefas do Windows, você pode finalizar determinado procedimento que está atrapalhando a sua vida. Ok? Ó, no Windows XP, para você abrir o gerenciador de tarefas, você tinha que dar essas teclas aí, Ctrl Alt Del. Se você tiver com Vista ou tiver com 7, quando você der esse comando Ctrl Alt Del, você não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. Por quê? O sucesso assim, vamos recapitular. Se você der Ctrl Alt Del, você vai abrir um menu. Testa aí. Ctrl Alt Del. Pode dar. Trava a aula. Ctrl Alt Del. Você vai ver uma janela com menu. Tem lá, trocar o usuário, bloquear essa máquina. Tem lá, iniciar o gerenciador de tarefas. Agora, o Ctrl Alt Del, ele tem uma história, né? Nos primeiros computadores, o Ctrl Alt Del reinicializava a máquina. Desligava a máquina e ligava de novo. Depois a Microsoft veio deixando o Ctrl Alt Del mais suave, né? Hoje em dia, se você der Ctrl Alt Del no XP, ele abre o gerenciador de tarefas. Se você der Ctrl Alt Del no Vista ou no 7, abre um menu. Agora, se você quiser abrir o gerenciador de tarefas direto, você dá Ctrl Shift ESC. Ele abre o gerenciador de tarefas de uma única vez.
Dá uma olhada na janela. Dá uma olhada na janela. Olha por que a gente usa o gerenciador de tarefas. Olha por que a gente usa o gerenciador de tarefas. Ó. Quando você está trabalhando com os programas, ele aparece aqui como tarefa. Ó. Estou com um pouco de espaço aqui, mas agora sim. Tarefas. Ó. Eu acabei de mostrar aqui tarefas Windows 7. Tal. Ele está executando. Se alguma tarefa não estivesse executando, aqui, ao invés de executando, aqui não estaria a palavra executando. Aqui estaria a palavra assim, esse programa não está respondendo. Aí, você poderia finalizar só aquela tarefa. Olha que legal. Para que ter que reinicializar a máquina? Para que ter que desligar o computador, sendo que você pode tirar da sua frente somente aquele aplicativo que não está respondendo? É para isso que usa o gerenciador de tarefas. Quer treinar? Ctrl Shift S. Vai abrir. Não quer mais? Clica no xizinho da janelinha que ele fecha. Ok? Pessoal, Windows Explorer. O Windows Explorer abre essa janela. O Windows Explorer abre o navegador do seu Windows. O Windows Explorer abre o navegador do seu Windows. Então, não se esqueça. Internet Explorer é para navegar na sua máquina. O Windows Explorer é para navegar. Internet Explorer é para navegar na internet. É um browser, um navegador. Explorar quem? Internet. O Windows Explorer é para explorar quem? Sua máquina, o Windows. O Windows Explorer. Tá? Outra coisa, pessoal, é o seguinte. Você pode abrir o Windows Explorer com a tecla de atalho WinKey mais E. Você pode abrir o Windows Explorer clicando no ícone Meu Computador que está na sua área de trabalho, no desktop. Você também pode abrir o Windows Explorer assim, clica no botão Iniciar, vai na lista que aparece e clica no computador. E também tem o Windows Explorer nesse caminho. Coloca a aula e vai escutando e vai seguindo o procedimento. 1, botão iniciar. 2, no botão iniciar tem assim, todos os programas. Coloca o mouse ali, aponta, não precisa clicar, só apontar. Vai aparecer acessórios. Uma pastinha escrito acessórios, uma janela. Você clica lá. Lá no acessórios tem o Windows Explorer. Ele vai explorar a sua máquina. Você vê aí que ele mostra as suas unidades de disco. Esse Windows Explorer do meu computador. Esses 3 HDs que vocês estão vendo aí são HDs que foram particionados. Criado partição. Perfeito? E ele mostra aí rede. Ele navega no seu computador. Legal? Painel de controle. O painel de controle é o coração do Windows. O painel de controle serve para você configurar a máquina. Eu pergunto em sala de aula. Quem é canhoto? Uns gatos pingados, levanta a mão. Com que mão você trabalha? Ah, eu trabalho com mouse, né? Com que mão você trabalha? Ah, eu trabalho com a direita. Pessoal, normalmente os canhotos não sabem que eles poderiam reconfigurar o mouse para trabalhar com a mão esquerda através do painel de controle. O painel de controle é o coração do seu Windows. O painel de controle permite você reconfigurar sua máquina. Resolução está baixa? Não está enxergando legal? Painel de controle. Quer fazer uma conexão de internet? Painel de controle. Quer adicionar uma impressora? Painel de controle. Quer colocar papel de parede? Quer plano de fundo? Uma foto da Ferrari? Painel de controle. Painel de controle configura a sua máquina. O painel de controle está no botão iniciar. Ctrl ESC, painel de controle. Já aparece lá na lista.
o painel de controle pode ser visualizado dessa maneira. Dá uma olhada na tela. Ícones pequenos. Dá para ver também com ícones grandes. E dá para ver também por categoria. É só você clicar aqui. Exibir por. Exibir por. Aí você escolhe categoria, itens pequenos, itens grandes. Tá? Gente, quando você coloca em categoria, olha que interessante. Um monte de ícone vira 8. Sabe por quê? Porque a Microsoft agrupa por funcionalidade dos botões. Olha o Windows falando, Ô meu, vem cá. Você coloca plano de fundo, papel de parede, no fundo da tela, coloco. Ô meu, vem cá. Você trabalha com resolução aumentando a quantidade de pixels? Vimos isso já. Sim, Windows. Você coloca protetor de tela, que é o nome indo para um lado e para o outro? Sim. Vem vocês três aqui e fica atrás de aparência e personalização. Aparência, cheguei. Aparência e personalização. Bem, pessoal, painel de controle, backup e restauração. Backup e restauração. Muito cuidado com isso. Backup é uma cópia de segurança. Segura essa aí. Backup é uma cópia de segurança. Qual que é a ideia? É pegar o seu HD, os dados que estão no seu HD, vai batendo aí na madeira, que pode ser roubado, notebook. Pode alguém encostar um ímã, estou batendo aqui na madeira, alguém encostar um ímã e apagar de forma definitiva as informações. Pode riscar, porque caiu de uma altura, caiu da mesa. Gente, se os seus dados estão só no seu HD, e o seu HD perde lá os dados porque caiu, riscou, ou porque alguém subtraiu a sua máquina, roubou, ou porque alguém encostou um ímã no seu computador, o que você vai fazer? Seu currículo, as minhas aulas, as minhas fotos. Então eu preciso fazer uma cópia de segurança, backup. No painel de controle do Windows, ele tem um wizard, que é um assistente, que vai te ajudar a fazer o backup. Ele vai te ajudar a escolher a unidade, ele vai te ajudar a escolher quais arquivos você quer backupear. E eu vou mais além. Você pode até agendar uma tarefa. Tá? Que tal deixar seu HD externo sempre pendurado na USB do seu computador e agendar um backup para as 2 da manhã? Enquanto você sonha, o seu computador faz o backup para você. Não pode se esquecer que o modo que você tem que deixar o computador é no modo suspensão e não hibernação. Eu já falei disso aqui, na nossa aula. Suspender. O computador desliga tudo, mas a RAM fica ativa. Às 2 da manhã ele faz PAM, acorda e vai fazer o backup, previamente agendado. Hibernação tem um problema. Quando você hiberna o computador realmente desliga e ele volta clicando no botão de ligar. Às 2 da manhã, você está dormindo. Quem vai ligar o computador para você? Então, cuidado. As agendas funcionam, ou as ações agendadas, tarefas agendadas, é o nome que a Microsoft dá, funcionam se o seu computador estiver no modo de suspensão. Segura essa daí e não deixa cair. Pessoal, o que é restauração? Ora, backup é gerar cópia. Backup é pegar os dados que estão no seu HD e colocar num CD, num DVD. Backup é pegar os dados que estão no seu HD e salvar num pendrive. Backup é pegar os dados que estão no seu HD e salvar num outro HD externo, ou mesmo nas nuvens, na cloud. Vimos isso aqui. Agora, o que é restauração? É quando dá o problema e você fala santo backup. Por que santo backup? Porque você pode trazer de volta. Isso está no painel de controle. Olha os tipos de backup. Backup do arquivo. Permite fazer backup de todos os arquivos que estão no computador, inclusive
de todas as pessoas que usam o computador. Você, seu filho, sua filha, vai fazer backup de todo mundo. Backup da imagem, tá? É a imagem do sistema operacional Windows. São os arquivos do Windows, são os programas do Windows. Então, pessoal, isso é legal quando o seu computador é infectado por vírus e o vírus infecta programas do Windows. Quando o vírus gruda num arquivo do Windows, pessoal, o antivírus não consegue remover. O vírus tem uma característica. Ele pode, como um vírus na real aqui, no nosso mundo real, ele pode inocular, isto é, infectar e grudar no arquivo. De tal maneira que o vírus e o arquivo agora ficam uma coisa só. O antivírus não vai remover o arquivo do Windows para matar o vírus. Então, nesse caso, para você não formatar a máquina, você pode fazer a restauração dos arquivos do Windows, trazer de volta. Ele permite isso, restauração do sistema. Dá para fazer backup de versões anteriores e dá para restaurar o sistema como havia previamente explicado. Pessoal, barra de tarefas do menu iniciar. A barra de tarefas permite que você, barra de tarefas e menu iniciar, a configuração da barra de tarefas e menu iniciar te permite várias coisas. Vou te dar um exemplo. Imagine que a sua barra de tarefas esteja na vertical, de pé, e você quer colocar a sua barra de tarefas na horizontal, embaixo. Segura essa aí. A barra de tarefas pode ficar embaixo, horizontal, em cima, horizontal, vertical esquerda, vertical direita. Não entre nessa pergunta de prova que diz que a barra de tarefas pode ficar no meio da tela. Lógico que não. Tem sentido. Agora, para você colocar a barra de tarefa em um determinado lugar, basta arrastar com o mouse ou clicar no botão iniciar. Numa área livre, clicar com o botão direito, vai aparecer propriedades e você ativa lá essa janela, propriedades da barra de tarefas do menu iniciar. Perfeito? Na primeira janela que você está vendo aqui, você tem isso aqui, ó, local aonde a barra de tarefas fica, ó. Inferior, superior. Você também tem aqui, ó, uma coisa que muita gente faz, eu não gosto, ocultar automaticamente a barra de tarefas. A pessoa trabalha com a barra de tarefas oculta e a barra de tarefas fica subindo e descendo, subindo e descendo. Dá para configurar tudo isso através desse comando. Perfeito? Central de ações. A central de ação, pessoal, ela está na sua área de notificação. A central de ação aparece como uma bandeirinha e é o local que a Microsoft utiliza para enviar informações para você. Informações do tipo, segura aí, ó. Insira uma mídia removível para fazer backup. Faz não sei quanto tempo que você não faz backup. Precisa fazer uma restauração do sistema. Então, gente, a central de ação é o local. Olha aí, entrou o helpzinho. A central de ação é o local que a Microsoft usa para exibir alertas para que você tome providências, internautas, para deixar sua máquina redonda. Ok? Toda vez que na sua área de notificação, segura essa aí, toda vez que na sua área de notificação tiver uma bandeirinha com um xizinho, significa que a Microsoft está mandando uma mensagem para você. A central de ação é o local ideal para isso. Então, tome cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Central de ação. Pessoal, o outro recurso que nós temos no painel de controle, que é bem interessante, é esse que você está vendo aí na tela. Isso chama-se Central de Facilidade de Acesso. A tecla de atalho que ativa isso, eu acabei de subir a tecla de atalho aí para você.
é CTRL mais U, de uva. Pessoal, a central de facilidade de acesso, ela tem um propósito. O propósito é que pessoas que tenham problema de acessibilidade momentâneo ou definitivo, possam usar o computador, né, através de recursos ou através de funcionalidades extras. São funcionalidades extras. Tá? Então, professor, é para quem tem problema de acessibilidade momentânea. Isto é, ele está com aquele problema e daqui a pouco o problema não existe mais. Você pode me dar um exemplo? Lógico que eu posso. Lógico que eu posso. Então, vamos imaginar o seguinte. Isso já aconteceu em sala de aula. Eu tive uma vez uma aluna que quebrou o óculos, esqueceu o óculos, não me falha. Aí, ela queria enxergar, né? Porque as letras estavam muito pequenininhas. Pessoal, eu iniciei a lupa. Dá uma olhada na janela aí. Iniciar a lupa. Aliás, eu já até dei uma tecla de atalho que funciona muito bem nesse caso. WinKey, que é a tecla do Windows, mais a tecla mais, para aumentar o zoom. E o WinKey mais a tecla menos para diminuir o zoom. O WinKey mais, o WinKey mais menos. Aumenta e diminui o zoom. A lupa faz o mesmo propósito. Quando você clica na lupa, pessoal, ela aparece uma lupa e você vê lá um botão de mais e um botão de menos. Muito simples. Tá? Agora, essa aluna, no outro dia ela estava de óculos, arrumou o óculos, comprou outro óculos. Bem, é por isso que eu digo que é um problema de acessibilidade momentânea, naquele momento. Agora, escuta essa história. Eu entrei numa sala presencial para dar aula e eu, como sempre, coloco muitas questões e tal. E uma aluna chamada Helena virou minha amiga. Tá? Ela, inclusive, me mandou pelo Face um convite para a posse dela. Ela me mandou uma mensagem assim pelo Face, no inbox. Professor, fui nomeada pelo TRE, só estou esperando a perícia. Por que a Helena estava esperando a perícia? Pessoal, como eu disse, como eu estava dizendo, eu entrei numa turma de Tribunal Regional Eleitoral para dar aula. A Helena fazia parte dessa turma. Ela respondia todas as questões certas. No final da aula, eu vi que uma senhora chegou, se dirigiu até essa aluna, até então nem sabia o nome dela, depois virou minha amiga, e pegou-a pela mão e saiu da sala. Perfeito? Pessoal, a Helena, essa aluna que eu tive, é uma aluna que perdeu a visão aos 14 anos. E ela estava esperando a perícia médica para ser nomeada justamente por isso. Ela entrou naquela categoria especial. Você sabe, todo edital reserva uma quantidade de vagas para essas pessoas aí com problemas de acessibilidade, pessoas especiais. Pessoal, a Helena acertava tudo. Um dia a Helena chegou para mim e falou assim, professor, é verdade que você escreveu um artigo aí para um jornal de concurso público? Como passar em prova, como passar na prova de informática? Eu falei, deu umas dicas, né? Umas orientações. O aluno que segue tem mais chance. Né? Professor, você pode me mandar o PDF dessa reportagem aí que você escreveu, dessa notícia? Lógico, Helena. Agora, Helena, aproveitando a oportunidade, fala para mim, que recursos que você tem na máquina? Você usa o narrador do Windows? Dá uma olhada na janela, pessoal, dá uma olhada na janela do lado. Você vê aí que tem lá, iniciar o narrador. Professor, eu sei que tem o narrador do Windows, mas eu achei ele fraquinho. Eu viajei com a minha mãe para fora do país e eu trouxe um narrador. E eu trouxe também um programa de reconhecimento de voz. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante.
O Windows está preparado, segura essa, já caiu na FCC, Fundação Carlos Chagas. O Windows está preparado para que as pessoas com problemas de acessibilidade possam, mesmo grave, poxa, a menina não tem visão, isso é terrível. Mesmo grave, ela pode se comunicar com o computador através de comandos de voz. E ela pode também receber informação do computador através de um narrador que abre o PDF e narra, lê para ela. Então, isso é acessibilidade. Agora, tem contraste, tem a possibilidade de receber comandos de voz, tem a possibilidade de narrar, tem a possibilidade de usar teclas de aderência. É uma coisa que eu não vou conseguir mostrar aqui, mas faz o seguinte. Você que me assiste aí, digite 5 vezes a tecla Shift. Shift. 5 vezes. Pode fazer agora, não tem problema nenhum. Vai aparecer a seguinte janela. Quer ativar teclas de aderência? Aí você dá sim. Na sua área de notificação, onde está o reloginho, na barra de tarefas, vai aparecer lá um ícone com 4 quadradinhos. Gente, aquilo significa que as teclas de aderência foram ativadas. Testa, faz. 5 vezes o Shift. Ele emite um sonzinho, você desconfirma. Olhe na barra de tarefas, vai aparecer o elemento lá. E aí, pessoal, você pode dar um Ctrl Alt Del de uma forma que, se você tivesse com o braço engessado, você não conseguiria. Você lembra que o Ctrl Alt Del era heavy, era um comando pesado? Bill Gates faz a gente dar Ctrl Alt Del com as duas mãos. Ctrl Alt Del. Agora, imagine você com o braço engessado. Se você está com problema de acessibilidade, mesmo que momentâneo, com as teclas de aderência, com uma mão você vai dar Ctrl, ele adere, ele segura. Nesse exato momento, lá na sua área de notificação, um quadradinho daquele botãozinho que eu falei para você vai ficar preto. Significa que ele aderiu. Aí você dá Alt, ele adere. Você dá Del, ele monta um comando para você. Ctrl Alt Del. Querido candidato, eu mostro isso. E os alunos depois vêm me dizer, professor, muito fácil. Eu ativei o Ctrl Alt Del lá em casa. E ficou tranquilo. Então, cuidado com essas teclas de aderência dentro da central de facilidade do Windows. Um outro recurso que nós temos, pessoal, é a central de rede de compartilhamento. Permite você configurar a rede, a conexão de internet na sua casa. A central de rede de compartilhamento também está no painel de controle. Perfeito? Ele mostra a sua conexão e eu chamo a sua atenção para a imagem. Olha a imagem aí. Eduardo Note é o meu notebook. Internet é a rede mundial. E entre os dois tem a VEX, que é uma rede pública. Pessoal, quando eu tirei um print dessa janela, eu estava usando o McDonald's. Não usando o McDonald's. Eu estava numa loja do McDonald's usando a famosa rede Wi-Fi, né? Rede Wi-Fi. Eles dão um cartão para você, chama de voucher, e você previamente, primeiro faz um cadastro na rede VEX, que é uma rede pública, e depois você cadastra aquele cartãozinho que eles te deram lá na loja. Tem uma senha. Antigamente durava 1 hora, fui usar recentemente aí, eles diminuíram para 30 minutos. Mas você pode pedir quantos cartões você quiser, tendo consumo ou não. Na verdade, a ideia desses estabelecimentos que disponibilizam o sinal de rede sem fio é criar uma fidelização, uma fidelidade. Ora, quantas vezes eu não voltei num restaurante porque eu sabia que lá tinha uma rede Wi-Fi? Quantas vezes nessas minhas andanças aí eu não fui para um France Café da vida porque eu sabia que lá eu poderia ficar a tarde toda trabalhando lá e... né? O France Café tem lojas que eles te dão uma senha quando você pede
e tem loja que o sinal também é aberto. Bem, você pode usar a rede Wi-Fi de várias modalidades. Em aeroportos é cobrado caro. Então tem lugar que cobra, tem lugar que não cobra. Normalmente, os estabelecimentos comerciais fazem isso de uma forma para fidelizar. Perfeito? Bem, nós finalizamos esse módulo. Quando eu voltar, eu vou falar de uma coisa importante. Qual o nome do estabelecimento que disponibiliza o sinal de rede sem fio? Até daqui a pouco, hein?